E voltando a falar sobre o nível exigido de estudo para os futuros candidatos, a intenção é acabar de vez com a eleição tão somente pelo nível de popularidade. Se aprovada, até o ex-presidente Lula será impedido de voltar ao comando do país. O autor da proposta, um tanto polêmica, é Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, filho da senadora e ex-ministra de Dilma Rousseff, Cátia Abreu, do PMDB. No texto de apresentação da proposta, Irajá justifica a ideia, diz que existem muitos membros no Poder Legislativo com dificuldade inclusive de leitura, o que impede a atuação efetiva nas funções parlamentares. Em entrevistas à TV Câmara, o deputado federal rebateu críticas de que a PEC vai excluir grupos do cenário político. E a ideia não é excluir as pessoas do processo do debate democrático, pelo contrário, é qualificar o nível político do nosso país, né, o nível político brasileiro. Demora bastante para uma proposta de emenda à Constituição virar lei. Por alterar a Constituição, a PEC tem que ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Depois vai para uma comissão especial formada só para analisar o texto. No plenário, tem que ser aprovada 2 vezes com no mínimo 308 votos. Depois vai para o Senado, onde segue um processo parecido. Se não tiver nenhuma mudança no Senado, o texto é promulgado e vira lei. Vamos falar de inflação agora? Já tem um bom tempo que, mês após mês, o trabalhador vem sentindo que o custo de vida está cada vez mais alto. E o resultado disso é salário cada vez mais curto. E agora, um dos itens que mais tem pesado no bolso é a alimentação. E é sobre isso que fala a entrevista do dia, que também dá dicas sobre o que fazer para se manter nesse período de crise que, infelizmente, não tem data para acabar. Andou um tempo que a gente ia no supermercado, via os preços subindo, mas o governo dizia que não tinha inflação. Agora os preços continuam subindo, não tem mais como dizer que não tem inflação. Nós vamos conversar sobre esse tema hoje aqui, recebendo o professor Laureano da Rosa. Ele é economista, pesquisador do NUPES, da Universidade de Taubaté. E está aqui para nos aconselhar. Tudo bem, professor? Bem, uma satisfação muito grande. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui. E seus conselhos são sempre muito importantes. O pessoal de casa está lá preocupado, né, com o feijão, o carioquinha, aí utilizando agora o feijão preto, que não é muito típico aqui do Vale do Paraíba, aqui da nossa região, mas para o Rio de Janeiro. O pessoal no Rio gosta de uma feijoada. É verdade. Mas para nós aqui o negócio ficou meio complicado, né? É verdade. Estão dizendo que agora vem aí uma tal de terceira safra. É e que o verdade. carioquinha vai baixar de preço, é verdade? A gente está nessa expectativa, né? Obviamente que nós tivemos uma chuva muito forte que prejudicou realmente essa safra, essa plantação, e aí tivemos uma oferta menor e aí lei da oferta e da procura, né? Então se a oferta é pequena, o preço realmente aumenta. E aí o pessoal de São Paulo, Vale do Paraíba, sentiu bastante porque eles usam o feijão carioquinha. Aliás, vamos fazer justiça aqui, hein? Esse feijão carioquinha não tem nada de carioca. É lá de Irecê, na Bahia. É verdade. Carioca, quando come feijão que não é o preto, come feijão mulatinho. E não é rajado assim, ele é moreno só. E aí o Brasil tentou importar, né, esse tipo de feijão, mas não tem país que realmente produz. Não tem. Então, realmente, aí o preço subiu e agora parece que vai vir uma safra boa aí, a gente está torcendo, porque é um produto que todos consomem, né? Verdade. Inclusive a pessoa, a camada mais carente da sociedade. Então, se está alto, vai prejudicar bastante essas pessoas. Eu me lembro que nos tempos da ditadura, os anos de chumbo, andou faltando feijão preto no Brasil. E aí importou-se da Argentina. Até eles falavam que lá na Argentina o feijão preto eles dão para os porcos. Mas eles gostam de tirar sarro com a cara do brasileiro. Verdade, né? País dos macaquetos, feijão do porco. Mas acho que nessa situação tem que substituir, tentar fazer um sacrifício e usar o outro feijão, porque não dá para pagar. Tem muita gente que apelou para lentilha. Lentilha, é um alimento também exatamente, importante. né? Eu acho que é importante, a pesquisa é fundamental,
né? E a substituição desses produtos que sempre estão caros, que não são de época, frutas, né? Legumes. Então isso tudo a gente tem que tentar, quando tiver o preço muito alto, substituir, senão você não consegue realmente no final do mês ficar com crédito, aí você acaba se endividando, né? Agora, professor, agora não dá mais para esconder que não tem inflação, né? Olha, os alimentos, né, é muito complicado, né, porque, na realidade, quando fala inflação para mim, é quando você tem um aumento sistemático de todos os produtos. Então, no caso da alimentação, você teve mais compensação, a cenoura abaixou o preço, o tomate abaixou o preço. Então, você tem realmente esse produto, hortifruti granjeiro, é muito complicado. Ele depende da questão climática. Então, é uma inflação, é uma variação de preço que você tem, mas tem outros também caindo, né? Então, é muito complicado realmente. Então, você sempre vai ter isso na questão da alimentação. Mas saindo do supermercado, indo para o geral, né? As roupas, os eletrodomésticos, o automóvel, isso tudo está tendo uma variação maior. Tá tendo uma variação maior e essa é a preocupação do governo, porque nós vivemos, né? Eu vivi os anos de 80, 90, sabe o estrago que uma inflação faz. Então a preocupação... Com a maquininha... Exatamente, né? Então o governo tem essa preocupação e eles estão tentando da melhor maneira possível tentar controlar, principalmente aqueles produtos que são controlados pelo governo, que tem um peso muito grande na inflação, que é o caso da gasolina, energia elétrica, água, né? Então, mas o senhor tem toda a razão, mas está realmente tendo um aumento, a gente precisa segurar isso aí um pouco. Mas quem está reclamando muito tem que olhar também os nossos vizinhos, né? Vejam a Venezuela, os caras estão tendo que pular o muro, vir para o Brasil para fazer compra, ir para a Colômbia para fazer compra, porque além da inflação altíssima, né, há também o desabastecimento. Estão faltando os produtos. E os caras estão chegando lá em Maracaibo, lá com a mala cheia daquele dinheiro lá da Venezuela, que não vale mais nada, para comprar uma maçã, uma laranja, uma mala de dinheiro. É triste, né? É triste. E eles dependem, a questão, isso é o problema que o Brasil tem, a Venezuela tem, a questão do petróleo. Ela depende muito do petróleo, o petróleo foi muito centralizado. Quando o preço cai, pronto, o país, né? E nós somos a matéria-prima. Por isso que o Brasil precisa, né, dar uma melhorada nesse sentido. Você, quando os produtos estavam um preço alto, então a China comprando, então o Brasil estava bem. E agora que as commodities caíram o preço, quer dizer, soja, o aço, né, que eles estão comprando menos, aí o Brasil, olha, quase igual a Venezuela, não igual a Venezuela, mas também caiu. Então a gente precisa ter produtos manufaturados, nós precisamos produzir, nós temos que ter tecnologia, inovação, né? Então você, por exemplo, a Alemanha é o que mais exporta café solúvel. Eles não têm café lá. Engraçado, né? Então eles compram do Brasil com preço barato, né, a matéria-prima, e transforma e vende para a gente, quer dizer, então é muito complicado. É o caso do Uruguai, né? Exportador de ouro, não tem mina de ouro lá. Não é? Então, algumas coisas precisam realmente mudar aqui no Brasil. É uma loucura. E o senhor falou em siderurgia, em aço, né? A nossa região é muito vinculada à produção de aço, reciclagem de aço, de ferro, de alumínio, e também a indústria automobilística, né? Verdade. E isso tem causado um certo mal-estar, porque muitas demissões no setor, e isso gera um efeito cascata também para o consumo, né? Quer dizer, a gente está refém da indústria automobilística, né? O Vale do Paraíba. Então, quando ela está bem, a nossa região está melhor do que as outras, mas quando está ruim, nossa região está pior do que as outras, principalmente Taubaté. Por isso que a gente tem se discutido isso aí, né? A gente precisa ter um outro cluster, né? Você precisa evoluir para não acabar com a indústria de jeito nenhum, que ela é importante, mas precisamos ter outros setores, né, da economia para poder, no dia que a indústria estiver ruim, essa está bem. No dia que essa estiver ruim, percebe? Por exemplo, turismo. Poxa, nós temos tanto aqui dentro do Vale Paraíba, aí o potencial, e nós não temos estrutura nenhuma. Não é só Campos de Jordão, não, mais outras coisas não, Vale Histórico, aqui. Taubaté, nós temos, e não é explorado. É um exemplo que eu estou dando. Então a gente precisa realmente, né, os governantes precisam ver e tentar realmente diversificar o seu tipo de setor de economia para poder evitar essas demissões em massas que está tendo aqui no Vale do Paraíba. Agora, professor, eu queria falar para o pessoal de casa aí alternativas
Ah, tem muita gente, não, eu vou no cartão de crédito, não, cheque especial, não. Agora tem o tal do consignado que vai usar o fundo de garantia como garante para pegar o trabalhador que hoje em dia não é atingido por esses empréstimos. Mas eu vou lhe pedir que a gente aprofunde um pouco mais esse assunto na continuidade da nossa entrevista. O professor Laureano da Rosa é economista e é pesquisador do NUPES, da Unital, Universidade de Taubaté. Está dividindo conosco aqui um pouco do conhecimento dele para que a gente sair desse momento difícil, desse aperto. E veja a seguir no Repórter Setorial. Dívida externa do país é a que mais cresce entre os países latinos. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que infelizmente estão desaparecidas. Vou falar para vocês o que é treinamento funcional e seus benefícios. O treinamento funcional está em alta pelo seu dinamismo. São diversas atividades, são diversos exercícios variados, em uma mesma aula. Com isso, você consegue ficar muito mais motivado para quem gosta de um ritmo diferenciado de treino, onde você trabalha mais que um grupo muscular ao mesmo tempo. Como? Saltando, girando, correndo, agachando, puxando, empurrando. Entre os exercícios, você pode também acrescentar material como bola, halteres, anilhas, kettlebells, fitas, cordas. No treinamento funcional, você trabalha coordenação motora, você trabalha resistência, você trabalha força, sua parte cardio, equilíbrio. É um treinamento que você pode agregar às suas atividades diárias. Qualquer esporte que você venha praticar, ele só vai potencializar os seus resultados e os seus objetivos. É muito importante a procura de um profissional qualificado. Temos a mídia que nos dá o acesso muito fácil a todos os tipos de exercício, só que a sua execução pode ser comprometida. A curto prazo, dependendo do exercício, pode ser que não te prejudique, mas a longo prazo você pode ter uma lesão muito grave. Pessoal, essa atividade pode ser praticada em academias, ao ar livre, em casa, mas é muito importante o acompanhamento de um profissional da área. Até a próxima.